Dirijo o caminhão desde os 21 anos, mas foi só depois dos 30 que comecei a ter medo da estrada. Tudo começou numa rota noturna pela Serra do Araripe, uma estrada de mão dupla, quase deserta, cheia de curvas e sem iluminação. Eu transportava carga perecível e estava com o tempo apertado, então decidi não dormir no posto anterior, mesmo com o cansaço batendo forte. Era pouco mais de meia-noite quando notei as primeiras gotas de neblina cobrindo o para-brisa. Conforme subia o trecho mais alto, o rádio começou a chiar. Aquele chiado que dá nos nervos, como se alguém tentasse falar no canal. Pensei ser interferência da serra. Só que, entre os estalos, ouvi uma palavra clara, arrastada. Para. Desliguei o rádio. Segundos depois, as luzes do painel piscaram. O caminhão tossiu como se o motor perdesse força. Reduzi a marcha, encostei num recuo de emergência e desliguei o motor para respirar um pouco. Silêncio total. Quando saí da cabine, percebi que o nevoeiro tinha ficado espesso. Mal via à frente do reboque. De repente, ouvi passos. Não passos de animal. Eram humanos. Lentos, arrastados, vindo da direção contrária à pista. Gritei. Quem tá aí? Nenhuma resposta. Mas os passos continuaram. E o que me gelou o sangue foi o som de algo batendo devagar no metal do caminhão. Toque, toque, toque. Como se alguém estivesse passando a mão pelas portas do reboque. Corri de volta para a cabine e tranquei. O rádio, sozinho, voltou a funcionar. O chiado agora era intercalado por uma respiração pesada, próxima do microfone. Meu celular não tinha sinal. Fiquei ali, parado, sem coragem de ligar o motor. A respiração aumentou de volume e uma voz, rouca, baixa, disse algo que ainda ecoa na minha cabeça. Abre o baú. O pânico me fez dar partida no caminhão às cegas. Engatei a marcha e disparei serra abaixo, o farol mal cortando a névoa. Depois de uns 20 minutos, parei no primeiro posto iluminado que vi. Quando desci, o segurança do posto olhou para mim estranho e perguntou: "O senhor pegou alguém na estrada?" Balancei a cabeça, confuso. Ele apontou para o reboque. Havia marcas de mãos sujas de terra, escorrendo da porta até a lateral. E na parte de trás, onde fica o lacre, o selo de segurança da empresa estava arrebentado, como se alguém tivesse forçado para sair de dentro. A polícia veio, olhou, mas não encontrou nada nem ninguém lá dentro. Só impressões parciais que não batiam com nenhum registro. Até hoje, quando passo pela serra, sinto o mesmo arrepio e juro que às vezes ainda ouço o chiado no rádio, mesmo com ele desligado. Dirijo o caminhão há mais de 20 anos e posso dizer que já passei por coisa demais para me assustar fácil. Mas tem uma história que eu quase nunca conto. Aconteceu há uns 4 anos, numa rota entre Montes Claros e Barreiras. Um trecho que corta sertão, cheio de estrada estreita, silêncio e solidão. Naquela noite eu levava um carregamento de ração. Era uma viagem de rotina, mas o dono da transportadora me pediu para entregar rápido. "Se der, chega lá antes do amanhecer", ele disse. O problema é que eu já vinha rodando desde as 5 da tarde. O corpo pedia descanso, mas eu segui. Só mais umas horas, pensei. Por volta das 11, o vento começou a soprar forte e o céu fechou de repente. A estrada ficou deserta e a lua escondida. Só o farol iluminando aquele asfalto sem fim. Foi quando notei uma figura caminhando no acostamento. Um homem, magro, de chapéu, carregando uma lanterna fraca. Achei estranho alguém ali àquela hora, mas desacelerei. O sujeito levantou a mão pedindo carona. Parei. Ele abriu a porta com calma, sem dizer nada, e subiu. Trazia o rosto meio escondido pela aba do chapéu. "Tá indo pra onde, amigo?" perguntei. "Até o entroncamento da BA-135. Só até lá."
A voz era baixa, arrastada, parecia cansado. Seguimos em silêncio por uns bons 10 minutos. A chuva começou a cair, batendo forte no para-brisa. Eu liguei o limpador, olhei para o lado e perguntei: "Tava fazendo o quê andando sozinho por aí?" Ele respondeu devagar: "Tava voltando para casa." "E mora onde?" perguntei. "No sítio depois da ponte. Mas acho que você não vai ver mais o sítio, não." Arrepiei na hora, mas ri sem graça, achando que era brincadeira. Só que quando olhei pelo retrovisor, percebi que não vinha ponte nenhuma. A estrada parecia se repetir, a mesma curva, as mesmas árvores. Comecei a suar. Olhei para o painel. O relógio marcava 23 horas e 17 minutos. Olhei de novo depois de um tempo. Ainda 23 horas e 17 minutos. Foi aí que percebi algo pior. O passageiro não tinha sombra. A luz do painel iluminava só o banco vazio. Meu coração disparou. Olhei rápido para a direita e ele estava lá, parado, me encarando. Os olhos fundos, escuros como poço. O rosto molhado, pálido. E ele sussurrou: "Você devia ter parado antes da ponte." Freneei o caminhão, mas a cabine balançou como se eu tivesse batido em alguma coisa. Desliguei o motor, tremendo. Quando olhei de novo para o banco, o homem tinha sumido. Do lado de fora, só chuva e breu. Mas o retrovisor mostrava algo estranho. Marcas de lama na porta do passageiro, como se alguém tivesse entrado com os pés sujos. Peguei coragem, liguei o motor e segui devagar. Uns 2 quilômetros depois, vi a ponte que ele mencionou. Uma ponte velha, de madeira, parcialmente quebrada. Se eu não tivesse parado antes, tinha ido direto para o rio. No dia seguinte, já em Barreiras, contei a história num posto. Um frentista mais velho olhou para mim e disse: "O senhor passou pela ponte do Barreirinho, né?" "Pois é. Faz uns 10 anos que um homem morreu ali tentando atravessar de noite. Disseram que ele ainda anda pela estrada, avisando os motoristas para não cair." Já passei por muita coisa nessa vida. Acidente, assalto, enchente, pneu estourando em curva. Mas tenho uma lembrança que me acompanha até hoje, mesmo depois de mais de uma década. Não é algo que eu gosto de lembrar, mas toda vez que alguém me pergunta se eu acredito em coisa sobrenatural, é essa história que vem na cabeça. Foi em 2013, numa rota de São Paulo para o interior da Bahia. Eu estava levando uma carga de congelados e o prazo era apertado. Planejava rodar a madrugada inteira para entregar cedo e voltar para casa antes do fim de semana. Saí de Ribeirão Preto por volta das 10 da noite. O tempo estava seco, céu limpo, aquelas estrelas que só se vê longe da cidade. Tudo ia bem até a metade do caminho. Depois a estrada começou a ficar mais vazia e a fadiga bateu forte. Era por volta das 3 da manhã quando resolvi procurar um posto para parar, tomar um café e descansar meia hora. Só que o próximo posto demorava a aparecer. O GPS indicava um tal de Posto Santa Helena, quilômetro 348, uns 15 quilômetros à frente. Eu nunca tinha parado lá, mas parecia a única opção. A estrada estava completamente deserta, nenhum farol à vista. O silêncio era tanto que eu ouvia o motor como se fosse um zumbido dentro da cabeça. Quando finalmente vi a placa, Posto Santa Helena, 2 quilômetros, suspirei aliviado. O lugar surgiu do nada, meio escondido atrás de uns eucaliptos. Tinha um letreiro velho, meio apagado, e uma luz amarela piscando. Parecia abandonado, mas havia um caminhão estacionado no canto. Um Mercedes 1113 antigo, vermelho com o farol aceso. Encostei, desliguei o motor e desci. O ar estava parado, sem vento nenhum. O som dos meus passos ecoava no piso de concreto rachado. Entrei na conveniência, que ainda tinha algumas luzes acesas. O balcão estava limpo, mas não havia ninguém.
Tem alguém aí? Gritei. Nenhuma resposta. Atrás do balcão, uma cafeteira ligada, o café ainda quente, soltando fumaça. Peguei um copo descartável, servi e deixei umas moedas no balcão. O gosto estava estranho, amargo demais, mas o cansaço era tanto que não liguei. Foi quando notei algo. No reflexo da vitrine, vi um homem parado do lado de fora, perto da bomba de combustível. De costas para mim, usando um macacão sujo de graxa. Pensei que fosse o frentista. Saí para pagar e agradecer, mas o cara não estava mais lá. Olhei em volta. Nada. O único som era o zunido do poste piscando. Subi de volta para o caminhão. Antes de ligar o motor, resolvi anotar o nome do posto para comentar com o pessoal depois. Mas o GPS mostrava que ali não havia nenhum posto registrado. A localização estava num ponto morto, como se eu tivesse parado fora da estrada. Apertei o zoom no mapa. O ícone do posto simplesmente desapareceu. Nesse momento, o rádio CB chiou. Uma voz arranhada, quase inaudível, sussurrou: "Sai daí!" Achei que fosse algum caminhoneiro brincando. Respondi meio rindo: "Quem fala?" Silêncio. Depois a mesma voz, mais forte: "Sai daí. Agora." O corpo inteiro gelou. Dei partida, olhei pelo retrovisor e o que vi quase me fez travar o freio. O caminhão vermelho que estava estacionado no canto não estava mais lá, mas as marcas de pneu no chão ainda fumegavam, como se tivesse acabado de sair queimando. Acelerei. Saí do posto sem olhar para trás, o coração disparado. A estrada parecia mais escura do que antes, e por uns bons 10 minutos eu tive a sensação de que havia outro farol me seguindo, distante, mantendo sempre a mesma distância. Quando cheguei a um posto maior, de bandeira conhecida, já perto do amanhecer, encostei e fui direto falar com o frentista. "Moço, você conhece o posto Santa Helena, lá no quilômetro 348? Ele me olhou confuso. Eu nunca fui de acreditar em fantasma. Sempre achei que estrada, cansaço e solidão pregam peças na cabeça da gente. Mas o que aconteceu comigo naquela noite na BR-116, entre Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, me fez mudar de opinião. E até hoje eu não consigo falar sobre isso sem sentir o peito apertar. Era uma viagem de rotina, carregando frios. Saí de Vitória da Conquista por volta das 9 da noite. O trecho era longo, deserto, e a estrada de mão dupla serpenteava entre morros. Por volta da meia-noite, comecei a sentir cansaço. O corpo pedia descanso, mas eu tinha prazo. Só mais algumas horas, pensei. Foi quando vi algo na beira da pista. Um homem parado, de capuz preto, olhando para a estrada. No primeiro instante, pensei que fosse pedindo carona. Reduzi a velocidade, acionei o pisca-alerta e o chamei. "Ei, parceiro, quer carona?" Ele não respondeu. Quando abriu o capuz, vi o rosto. Pálido, sem expressão. Os olhos negros, profundos, fixos em mim. Mesmo com o frio da madrugada, senti calor subir do estômago à garganta. Mas, por impulso, abri a porta e deixei ele entrar. O caminhão tinha aquela luz amarelada fraca do painel e o silêncio dentro da cabine era quase ensurdecedor. Ele não falou nada, só olhou fixo para frente. O cheiro era estranho, uma mistura de terra molhada e algo que queimava. Eu tentei puxar conversa. "De onde você vem? Para onde vai?" Nada. Uns 15 minutos depois, comecei a notar coisas estranhas. O rádio CB, desligado, começou a chiar. E a voz dele, rouca, baixa, saiu do aparelho. "Abre o baú." O peito disparou. O baú, a carroceria, estava lacrado. Eu me recusei a olhar. "Não é real. Não é real." Repeti para mim mesmo. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi que ele sorria. Um sorriso impossível, cruel, sem vida. O medo me fez acelerar. O caminhão parecia ganhar velocidade sozinho, descendo a serra. Olhei para o banco. Ele não estava mais lá.
A porta do passageiro estava fechada, mas sentia a presença dele, atrás de mim, respirando. Cheguei a um posto iluminado, tremendo. Desci e corri para o frentista. Alguém entrou na estrada? Um homem de capuz? Ele olhou sério e respondeu: Estranho você dizer isso. Aqui, há 2 dias, um caminhoneiro passou por essa mesma curva e desapareceu. Desapareceu? Perguntei, engolindo seco. Sim. E dizem que o último que tentou ajudá-lo ainda aparece falando sozinho, sobre um homem de capuz pedindo carona. Voltei para o caminhão e a porta do passageiro estava levemente entreaberta. Lá dentro, no chão, havia marcas de lama e uma mão impressa na lateral do banco, molhada, fria, como se tivesse passado momentos antes. Nunca mais peguei carona à noite. E até hoje, quando entro numa estrada deserta, vejo pelo retrovisor algo que não consigo explicar. Um vulto, capuz preto, parado, esperando. E a voz dele, ainda rouca, ainda sussurrando: Abre o baú. Dirijo o caminhão há quase 25 anos e posso dizer com certeza: o que aconteceu comigo naquela madrugada ainda me assombra. Não tinha nada de sobrenatural, pelo menos não da forma que você espera. Era só a estrada. E o que ela faz com quem está sozinho nela por muito tempo? Eu saí de Goiânia carregando um lote de móveis para Recife. A viagem era longa, mas conhecida. Passei por várias cidades e estava dentro do horário previsto. O problema começou depois de passar por Teófilo Otoni. A estrada ficou mais vazia, mais estreita, e o sol desapareceu completamente. Eu estava cansado, mas tinha que continuar. O cliente esperava a carga antes do amanhecer. Por volta de meia-noite, comecei a perceber pequenas coisas erradas. Primeiro eram só placas apagadas, depois árvores que pareciam mais próximas da estrada do que deveriam. No início achei que era a minha imaginação, mas conforme subia o trecho de serra, comecei a me sentir observado. O problema é que eu estava sozinho. Não havia outros carros, nem casas, nem luzes. O único som era o motor do caminhão, pesado, e o vento batendo contra a cabine. E de repente percebi que os sinais da estrada começaram a se repetir. Cada curva parecia idêntica à anterior. Cada pedra, cada marca de pneu no asfalto. Olhei pelo retrovisor e vi algo que me gelou. O meu próprio caminhão atrás de mim. O espelho mostrava outro caminhão igual ao meu, do mesmo modelo, seguindo exatamente a mesma velocidade, mantendo distância perfeita. No começo pensei: alguém deve estar brincando, é outro caminhoneiro. Mas ninguém vinha da frente e a estrada estava deserta, então percebi que não conseguia acelerar. O caminhão atrás parecia ditar o meu ritmo. Cada vez que eu tentava aumentar a velocidade, ele fazia o mesmo. Cada vez que diminuía, ele diminuía junto. Fiquei suando frio. O painel indicava a hora e quilometragem corretos, mas meu corpo tinha a sensação de estar rodando por horas no mesmo trecho. Olhei para frente, tentei ver alguma saída, qualquer curva diferente. Mas nada. Era como se estivesse preso numa repetição infinita. Depois de uns 20 minutos, que pareceram horas, finalmente avistei luzes na distância. Eu já rodei praticamente todo o Brasil de caminhão e sempre achei que sabia lidar com estrada, solidão e cansaço. Mas tem uma viagem que mudou isso. Uma noite que nunca saiu da minha cabeça. Era setembro de 2019. Saí de Fortaleza carregando um caminhão cheio de equipamentos eletrônicos, com destino a Salvador. Era um frete comum, mas o cliente havia pressionado muito. Tem que chegar até amanhã cedo. Saí por volta das 7 da noite e no começo tudo parecia normal. A estrada estava vazia, sem trânsito, só o farol do caminhão iluminando a pista.
Por volta das 2 da manhã, senti o cansaço bater de forma pesada. Os olhos começavam a arder e cada curva parecia exigir o dobro da atenção. Passei por um trecho de serra estreita, com curvas fechadas e sem acostamento. Foi quando notei algo estranho. O painel parecia distorcer o tempo. Olhei o relógio. Marcava 2 horas e 37 minutos. 5 minutos depois, olhei de novo. Ainda 2 horas e 37 minutos. Pensei que fosse exaustão, mas o relógio digital sempre travava naquele horário. Continuei dirigindo, tentando me concentrar, mas a estrada começou a se repetir. Cada curva, cada árvore, cada pedra parecia idêntica à anterior. Era impossível distinguir um trecho do outro. Minha cabeça começou a girar e percebi que estava desorientado. Não sabia mais quanto tempo estava na estrada, nem a que distância estava da próxima cidade. O rádio CB, que estava desligado, começou a chiar. Um som baixo, quase inaudível, como alguém arrastando uma cadeira no asfalto. Eu franzi a testa, tentando me convencer de que era efeito do cansaço. Parei o caminhão em um recuo pequeno e desliguei o motor. Mas a sensação de que algo não estava certo só aumentou. Respirei fundo e tentei relaxar. Foi quando percebi uma presença. Não havia ninguém do lado de fora, nem veículos. Mas, olhando pelo retrovisor, senti algo atrás de mim. A luz do farol refletia no que parecia meu próprio caminhão, seguindo exatamente meu ritmo. Olhei de novo e não estava mais lá. A cada vez que eu piscava, ele reaparecia, mantendo sempre a mesma distância, como se estivesse me observando. Tentei acelerar, diminuir, qualquer coisa para quebrar aquele ciclo. Mas a estrada não mudava. A sensação era de que estava preso em um loop interminável. Comecei a suar frio. Cada curva demorava minutos a mais para passar. Senti meus músculos endurecerem, mãos firmes no volante e a mente gritando: "Isso não é normal." Depois de horas, ou talvez minutos, eu realmente não sabia. O primeiro clarão da manhã começou a aparecer. Finalmente avistei uma cidade no horizonte. Cheguei a um posto, desliguei o caminhão e respirei fundo. Tomei café, olhando para a estrada, tentando processar. O painel indicava que eu havia rodado apenas 25 quilômetros, quando sabia que eram mais de 100. O GPS estava travado no mesmo ponto e o relógio do caminhão ainda marcava 2 horas e 37 minutos. Saí de lá atordoado. Durante semanas, toda vez que pegava aquela estrada à noite, tinha a mesma sensação. Cada curva se repetindo, o tempo parado, a pressão no peito, a mente em alerta total. Nunca mais tentei fazer fretes noturnos naquele trecho. E até hoje, quando penso naquela estrada, sinto uma certeza terrível. Algo naquela noite me mostrou que, por mais que a gente acredite conhecer a estrada conhece você melhor.